Bom, gente, o que é a Rio+20, né? A Rio+20 é um apelido, um nome curto para lembrar a 4ª Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. É uma conferência sobre ecologia? Não. Ela é muito mais ampla que isso. É uma conferência sobre desenvolvimento sustentável. Mas para falarmos da 4ª conferência, nós temos que resgatar um pouco de história, porque ela é a 4ª. Então, qual foi a primeira? A primeira conferência foi a Conferência de Estocolmo, na Suécia, que ocorreu de 5 a 16 de junho de 1972. Então, em 1972, um grupo de especialistas reuniu mais de 113 países e 400 instituições para tratar de temas principalmente relacionados à poluição atmosférica. Existiam relatórios e informes acadêmicos e técnicos alarmantes sobre o processo de poluição. Esses informes alarmaram um pouco os governantes e resolveram reunir-se e tratar pela primeira vez desse tema em 1972. Avançando um pouco, a gente chegou a ECO 92 ou Rio 92. Ela ocorreu entre 3 e 14 de junho de 1992 no Rio de Janeiro. Ela teve a presença de mais de 108 chefes de Estado e 179 países. A presença maciça desses chefes de Estado trouxe avanços significativos, dos quais nós podemos citar. Conforme esse slide, consagrou-se o conceito de desenvolvimento sustentável, que é o conceito do relatório Brundtland, que fala que o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas necessidades, significa possibilitar que as pessoas agora e no futuro atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social, econômico e de realização humana e cultural, fazendo ao mesmo tempo um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. Acordou-se nessa conferência os 3 pilares ou dimensões do desenvolvimento sustentável, que são a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade social. Ademais, avançou-se nos documentos a Carta da Terra, conhecido até hoje, difundido, nas 3 convenções de biodiversidade, combate à desertificação e mudanças climáticas e numa declaração sobre o princípio das florestas. Além disso, a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento foi publicada e foram escritos elementos para a Agenda 21, onde cada país elabora o seu plano de preservação ambiental. 10 anos depois da Rio+20, ocorreu a Conferência de Joanesburgo. Ocorre que muitas pessoas chamam a Rio+20 de Rio+10+10, porque são 10 anos depois de Joanesburgo. A Conferência de Joanesburgo, ela focou principalmente, ela teve uma participação maciça também, de 150 países, e ela focou muito fortemente as questões sociais do desenvolvimento sustentável. Como um avanço importante, nós tivemos as metas de desenvolvimento do milênio, que pela primeira vez foram estabelecidos prazos e 8 metas a serem atingidas pelos países para se atingir um desenvolvimento sustentável, satisfatório para o mundo. Agora a gente pode aterrissar, na Rio+20, que é a 4ª conferência, conhecendo um pouquinho o que aconteceu nas outras 3 conferências. A Rio+20 ela vai ser do período de 13 a 22 de junho de 2012. É um período um tanto longo, mas existe uma divisão dessa agenda da Rio+20. No período de 13 a 15, ocorrerá a 3ª reunião do Comitê Preparatório para a Rio+20, sendo que as outras 2 reuniões já ocorreram em Nova York, na sede da ONU, na sede das Nações Unidas. Essas reuniões são basicamente para discutir o documento base do debate da Rio+20 nos países.
Na sequência, de 16 a 19, ocorrerão eventos, vários diálogos sobre sustentabilidade, onde vai se discutir ciência e tecnologia, serão discutidos aspectos sobre sustentabilidade, as organizações não governamentais terão seu espaço e seus temas de debate. Tudo isso vai ocorrer entre 16 e 19, toda essa discussão. E o segmento de alto nível da conferência, onde os países vão debater e deliberar sobre o relatório de 20 de junho a 22 no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Esse é o documento que foi discutido tanto na primeira reunião preparatória quanto na segunda reunião preparatória para Rio+20. Ele se chama Draft Zero e fala a respeito dos temas centrais e do futuro que nós queremos. Ele foi preparado ao longo desse processo, está sendo discutido desde 2009 e ele deve ser incorporado, alterado, ajustado, mas ele já tem subsídios relevantes e importantes para o que vai estar em pauta na Rio+20. O que se discute na quarta conferência? Em primeiro lugar, o relatório Draft Zero, preparado pelo Comitê Preparatório da Conferência, ele faz uma análise separada de cada dimensão da sustentabilidade. Que dimensões são essas? São aquelas dimensões, os pilares que nós comentamos: social, ecológico e econômico. Depois ele analisa a convergência entre essas três dimensões. Na sequência, ele vai analisar o cumprimento dos principais compromissos assumidos nos encontros de cúpula. E depois ele busca fazer uma discussão de objetivos numa perspectiva de longo prazo e identificação de desafios novos e desafios emergentes face aos novos cenários que nós temos hoje: crise econômica, escassez de combustíveis, problemas nucleares, todos esses elementos relevantes agora para o debate. Quais seriam as linhas principais desse debate? Buscar convergências. Há convergências, nós temos convergências entre os países nos conceitos, nós temos avanços, e aí eles citam avanços importantes, por exemplo, na questão da sustentabilidade na Ásia. Há retrocessos? Existem exemplos de retrocesso na África subsaariana, parte da Oceania e em outros países da Ásia. Tudo isso deve ser discutido, deve ser debatido. Desafios demográficos. Aponta-se, os estudos dizem que a Terra não suporta mais de 10 bilhões de habitantes. Então, o que será feito em relação a isso? Como que pode-se melhorar os índices de desenvolvimento humano? Porque nós temos hoje uma situação de 25% dos países do mundo têm IDH baixo, outros 25% IDH médio, mais 25% alto IDH e outros 25% muito alto. Então nós temos disparidades a serem resolvidas e como resolvê-las. Um outro dado relevante é como está a implementação da Agenda 21 nos países. Por quê? Porque um estudo organizado pelas Nações Unidas informa que 106 países no mundo implementam pelo menos um dos itens da Agenda 21. Mas isso é muito pouco face aos desafios e às necessidades que emergem para o planeta, para a sociedade, para tudo que nós pretendemos e tudo que nós usamos de recurso natural. Bom, além disso, além dessa análise, desse balanço do que se evoluiu, do que se retrocedeu e para onde se alinha, existem dois temas centrais de discussão a respeito da Rio+20, que vai tratar da economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. E num segundo instante, mas é um tema transversal, seria a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. Esse segundo tema trata da governança. E o primeiro tema trata de um novo modelo de desenvolvimento, ou um modelo de desenvolvimento mais adaptado
às necessidades atuais da nossa civilização. A conferência, ao final, deverá resultar em um documento político com foco nesses dois temas, sem esquecer o balanço anterior que ele vai fazer sobre os temas do comitê preparatório. Bom, o que é então a economia verde? A economia verde ela tem sido uma novidade. A ONU encomendou ao PNUMA um relatório sobre economia verde, e esse relatório diz o seguinte: a economia verde é uma economia que resulta no bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo que reduz significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica. Bom, mas como é que a gente faz isso? Esse é o relatório, no slide vocês podem ver, esse é o relatório do PNUMA, que trata justamente do detalhamento, do que é a economia verde. E sendo uma economia, existem várias equações econométricas, vários gráficos e tabelas que informam como que eles chegaram a essa conclusão. Mas para nossa informação aqui, como que se implementaria uma economia verde em grandes linhas? Olha, uma economia verde ela valoriza e investe no capital natural. Esse é um preceito da economia verde. Um outro preceito: uma economia verde é primordial para a diminuição da pobreza, porque uma vez que ela investe no capital natural, ela diminui a pobreza e, numa terceira etapa, uma economia verde gera empregos e melhora a igualdade social. Uma vez que ela está investindo nos recursos naturais, que ela está contribuindo para a redução da pobreza, sendo um pouco mais igualitária, dividindo o capital de forma mais equacionada, ela vai gerar empregos e melhorar a igualdade social. Essa é segundo o PNUMA, essa é uma consequência natural do processo de implementação de uma economia verde. Uma economia verde substitui os combustíveis fósseis por energias renováveis e tecnologias de baixa emissão de carbono. Essa é uma premissa. Fundamentalmente, a economia verde ela vai investir cada vez menos numa matriz energética marrom, que é uma matriz fóssil, uma matriz considerada não renovável, suja, poluente, e vai buscar alternativas mais sustentáveis e renováveis. O que é a economia verde como tema prioritário na Rio+20? Bom, como temas prioritários para a implementação de uma economia verde, nós temos a segurança alimentar, a água, a energia, cidades, empregos verdes e socialmente inclusivos, mares e oceanos, desastres naturais. Esses primeiros temas eles estão em destaque especial, eles serão mais aprofundados. Outros temas relevantes para a economia verde: florestas e biodiversidade, degradação de terras e combate à desertificação, montanhas, produtos químicos e resíduos, produção e consumo sustentável, educação e equidade de gênero. Esses outros temas também são relevantes para a economia verde, mas não serão debatidos aprofundadamente na Rio+20, porque já tem os seus fóruns de discussão específicos, suas convenções, seus tratados, que já deliberam sobre o tema. Os demais estão ressaltados nesse processo porque precisam de um maior aprofundamento nesse processo. Como se chega a uma economia verde? Qual é a fórmula mágica de se chegar a uma economia verde? Primeiro, ainda não existe. Isso está tudo em debate. Existem diretrizes, existem informações e existem boas práticas. Mas já é consenso que para se chegar a uma economia verde, você tem que acelerar o desenvolvimento e medir o progresso. Você busca os meios de implementação de uma economia verde que valorizem os aspectos de implementação que são bastante relevantes, que são financeiros, tecnológico, construção de capacidades e aspectos de comércio e interlocuções comerciais. Bom, mas como que se chega a isso? Onde que a gente pode ver que isso está ocorrendo? O grande exemplo que está sendo difundido no caso da implementação da economia verde, ele ainda não é uma economia verde na sua totalidade, mas
tem se difundido que, por exemplo, a Ásia, a Coreia do Sul é um país muito exemplar nesse processo. Né? Quem visitou um pouco a Coreia do Sul sabe do esforço que eles têm feito dentro de um sistema, digamos assim, de um sistema liberal e democrático, buscar elementos socioeconômicos que equilibrem um pouco o desenvolvimento e as dimensões, né? As três principais dimensões, que são as dimensões social, econômica e ambiental. Mas a economia verde é o mundo perfeito? Então não, tá tudo ótimo. Com a economia verde é a varinha de condão que vai resolver todos os nossos problemas. Não é bem assim. Existem setores da sociedade que criticam realmente a economia verde ou o conceito de economia verde porque entendem que ela só trata de mitigar efeitos colaterais do modelo atual de desenvolvimento, que ela não trata da causa principal do uso excessivo dos recursos para sociedades cada vez mais consumistas. Mas isso são questões ideológicas que vão estar lá sendo representadas por vários movimentos sociais que defendem e que debatem sobre o tema. E esse é um pouco o papel da conferência, debater pontos de vista, debater propostas e debater todo esse processo. Bom, e qual que é o papel do ICA nessa conferência, né? O ICA ele está inscrito na conferência, o seu corpo técnico está inscrito como um ECOSOC Observer Member. O ICA ele é um integrante do Economic and Social Council, que é um fórum central para deliberações intergovernamentais sobre questões econômicas e sociais e fornece orientação e coordenação de atividades operacionais do Sistema das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável com ênfase no âmbito local. Ou seja, o ICA ele dá uma assessoria nessa esfera de decisão das Nações Unidas, onde congrega todos os organismos internacionais. O ICA ele está credenciado, ele é um assessor desse ECOSOC, desse Conselho das Nações Unidas. E ele está credenciado como um membro observador. Então nós vamos lá para observar? Também. Mas o ICA ele tem algumas iniciativas em apoio aos países face às suas expertises e temas prioritários que estão assessorando principalmente os países, os members, né? State members, os Estados membros das Nações Unidas que vão deliberar a respeito no debate, vão fazer os seus encaminhamentos, mas eles precisam de subsídios, de apoio de elementos. Para isso o ICA tem feito e tem assessorado, por exemplo, o Brasil, no relatório da Agência Nacional de Águas, Água e Segurança Alimentar, que está sendo apresentado essa semana em Marseille, na França, no Conselho Mundial de Águas. Além disso, o ICA apresentou uma proposta de um curso a ser feito durante a Rio+20 sobre segurança alimentar e mudanças climáticas. Como evaluar a resiliência climática e as estratégias de segurança alimentar face aos cenários que nós temos atualmente e a projeções futuras. Além disso, o ICA está organizando, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário do Brasil, o congresso virtual a respeito da Rio+20 e as reflexões para a agricultura familiar. Toda essa apresentação ela foi baseada no documento PrepCon Draft 0 The Future Will Run, que é o documento base da Rio+20, por enquanto, e na publicação do PNUMA. As imagens a gente usou a internet para adquiri-las. Obrigada.